Bom, a ideia por trás desse novo tipo de vídeo que eu tô querendo trazer aqui pro meu canal é, hoje em dia a gente recebe, e há muitos anos a gente já vem falando com diversos empreendedores que chegam com diversas ideias pra gente, e muitas ideias são repetidas, muitas dúvidas são repetidas, a gente já viu todos os tipos de startups nascerem e morrerem, né? Só vou trazer um pouquinho de contexto. Meu nome é Otávio, eu sou dono da Firshell, sou um dos sócios da Firshell. Nós somos uma software house que a gente trabalha há mais de 10 anos no mercado, sempre focado em desenvolvimento para startups, né, empresas de tecnologia. Então, assim, a gente vai desde o desenvolvimento até todo um aparato de expertise que nós temos em todo o processo que envolve a criação de uma startup do zero, desde a parte da concepção da ideia até eventualmente ali você ter um produto pronto e você está buscando investimento ou está buscando escalabilidade. A minha empresa hoje ela é focada nisso, já trabalhamos em mais de 100 produtos nesses últimos anos, então a gente tem bastante bagagem. A minha ideia é trazer um pouquinho dessa bagagem aqui para ajudar quem está empreendendo. Esse vídeo, a ideia é para falar com um empreendedor. O cara às vezes está começando ou não, ele já tem uma empresa e agora ele está querendo vir para o mundo digital. Não é se você é multimilionário, eu vou falar aqui pensando num cara que não tem recursos infinitos para torrar, então precisa tomar decisões que são inteligentes com o dinheiro para fazer uma empresa caminhar do zero na melhor velocidade possível, na melhor qualidade possível, mas também ao mesmo tempo gastando mais inteligente possível também. Então, assim, a primeira ideia de aplicativo que eu resolvi trazer aqui é um aplicativo de entrega de comida, né? A gente acaba recebendo muitos leads, né? Muitos empreendedores querendo entrar nesse ramo. A gente está no momento no Brasil que o iFood ele não é mais hegemônico, ele não é mais um monopólio, né? A gente já tem outros aplicativos, 99, o famoso Kita aí que está entrando no mercado. E a gente já desenvolveu no passado algumas soluções de entrega de comida, então assim, a gente já tem uma certa experiência para falar sobre esse assunto. Então assim, assumindo que você está começando agora esse projeto, a gente tem que pensar no conceito de um MVP, né? Então, o MVP ele vai ser ali o mínimo possível para você validar a sua ideia, normalmente com o mínimo de funcionalidades, mesmo assim trazendo, seja lá qual é a sua vantagem perante aos seus concorrentes. Às vezes, por exemplo, esses aplicativos eles costumam ser muito focados nos centros urbanos. Às vezes você quer fazer uma experiência diferente para pequenas cidades, porque existem algumas peculiaridades, alguns nuances que você vai querer atacar isso como uma forma de diferenciação. Enfim, a gente precisa pensar em como fazer isso. Então, quando a gente fala de um aplicativo de entrega de comida, é um tipo de plataforma que se chama MSP. É uma Multi-Sided Platform. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não tem só um tipo de cliente. Você vai ter ali o restaurante, você também vai ter o consumidor, ou seja, é uma plataforma onde você vai ter que atender dois tipos de clientes diferentes e você vai fazer uma intermediação. Você vai ser o intermediário entre duas pontas, né? E você vai conectar esses caras e você vai ser recompensado por isso. Você vai trazer ali os consumidores para o restaurante e a comodidade de pedir uma comida através de um aplicativo para os seus clientes finais. Então, assim, já começa aqui a primeira decisão que você vai ter que tomar. Eu vou querer ter um aplicativo único para todo mundo. Então, tanto o restaurante quanto o meu consumidor final vai usar o mesmo aplicativo. Ou vamos ter um aplicativo para restaurante, um aplicativo para consumidor e tem um potencial terceiro aplicativo também que a gente pode colocar aqui agora, mas eu não consideraria ele para um MVP, que é um aplicativo para o motoboy. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem já começa por essa decisão a ser tomada. Do ponto de vista de custo de desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento de dois aplicativos versus um aplicativo, por um lado, você desenvolver tudo num aplicativo só pode aparentar ser mais barato, e de fato é nesse sentido, porque é uma base de código só. Então o cara vai desenvolver um aplicativo só, é um processo de publicação só, teoricamente é menos trabalho. Em contrapartida, quando você tem um aplicativo que ele atende diversos tipos de usuário,
aquela base de código ela vira um emaranhado de milhões de coisas e milhões de telas diferentes que, dependendo do tipo de usuário, vai para um tipo de tela. Isso acaba encarecendo porque você acaba criando muita confusão no código e às vezes você acaba criando uma experiência ruim de interface do seu usuário, de experiência do usuário, a famosa UI UX, né? UI UX, que é muito importante quando você está tomando as decisões por trás do que seu aplicativo vai ter. Então, assim, o que eu acho? Em termos de custo, no fim vai ficar elas por elas. E o que é a melhor experiência para o seu usuário? A melhor experiência para o seu usuário é que cada tipo de usuário tenha o seu aplicativo. Isso acaba sendo muito superior do ponto de vista de experiência do usuário, certo? Mas agora a gente precisa lembrar do conceito de MVP, que é para a gente ter o mínimo necessário. Eu preciso ter um aplicativo para motoboy de começo? Cara, eu argumentaria que não, né? Dependendo do seu budget, talvez você possa até fazer. Mas eu argumentaria que não. Eu acho que você pode começar um aplicativo de entrega de comida, o restaurante sendo o responsável pela entrega. Então, por exemplo, ou você tem algum tipo de parceria com algum tipo de outro aplicativo e você só gera um link para o usuário, para ele ter acesso a ao que está acontecendo ali na corrida, né, da entrega do produto dele, mas eu não acho que é necessário para você validar o teu modelo de negócio um aplicativo de um motoboy. Eu já tiraria. Claro, você é empreendedor, às vezes dependendo do tipo de vantagem competitiva que você quer trazer, às vezes você está pensando que ter o melhor aplicativo para motoboy de alguma forma vai ser um diferencial para sua empresa que vai fazer você crescer mais no mercado. Obviamente que você precisa adaptar essas decisões pro seu cenário, mas aqui pro meu cenário fictício, eu só quero ter um aplicativo pro restaurante e um aplicativo pro consumidor. Então, o motoboy, nesse caso, ele cai fora. Então a gente tem um aplicativo pro restaurante, um aplicativo pro consumidor, certo? Eu mudei aqui a cor para ficar mais fácil da gente entender, certo? Vamos falar então sobre as decisões que envolvem o aplicativo do restaurante. Primeiro de tudo, esse restaurante ele vai usar esse aplicativo aonde? Isso é muito importante. Porque assim, normalmente as pessoas empolgadas com essa questão de aplicativo chegam para uma software house igual a gente e às vezes acaba pegando uma software house que só quer vender o produto, não está pensando em criar a melhor experiência e fala, pô, eu quero um aplicativo mobile para todo mundo, iOS, Android ou pior ainda, eu quero um aplicativo iOS, Android, web, aplicativos de tablet. Cara, pensando no conceito de MVP, o ideal é que você não tenha duas formas do mesmo tipo de usuário acessar o teu aplicativo de começo. É claro que o iFood vai precisar ter o aplicativo web, o aplicativo mobile, várias formas. Você pega tipo assim o Spotify tem 300 mil tipos de aplicativo que você pode utilizar o Spotify. Mas quando a gente está falando do conceito de um MVP, se a gente quer validar uma ideia com o mínimo possível, o ideal é que a gente tenha um aplicativo só. Então assim, vamos pensar no restaurante, no dia a dia do restaurante. Quem vai utilizar isso é alguém que vai estar recebendo os pedidos, por exemplo, que vai gerenciar um cardápio. Então vamos lá, ele vai receber pedidos, ele vai gerenciar cardápio. O que seria gerenciar o cardápio? Adicionar os itens, adicionar as fotos dos itens, adicionar as categorias. Esse tipo de experiência é muito melhor que seja feito num aplicativo web. Você imagina alguém passando ali, sei lá, o cara trabalha 8 horas seguidas num restaurante e todos os pedidos que ele recebe ele tem que fazer aqui no celular? Não, é muito melhor a experiência para ele fazer num aplicativo web, onde ele vai ter uma tela maior. Do ponto de vista de desenvolvimento e de custo de desenvolvimento, é muito mais barato você desenvolver sempre para web, ao invés de aplicativos mobile. É claro que tem um trade-off, né? O aplicativo mobile, ele é mais caro e mais difícil de desenvolver e ele passa por um processo muito chato, que é o processo de aprovação nas lojas da Apple, da Google, mas ele cria também uma experiência ali mais intimista, porque o cara tá com o aplicativo instalado no celular dele. Também existem algumas situações onde isso assim, a gente pode ver aqui, posso trazer em novos exemplos, em outros tipos de vídeo, onde são aplicativos que às vezes o cara vai usar uma vez por ano. Nesse caso, pô, cara, se o cara vai usar uma vez por ano o teu aplicativo, você vai de verdade, digamos que seja, sei lá, um aplicativo, você tem uma loja de pneu de carro, aí você quer fazer um aplicativo. Cara, o cara vai comprar pneu pro carro dele uma vez a cada 5 anos. Você quer que ele tenha que baixar um aplicativo de 5 em 5 anos? Porque ele não vai manter o... Primeiro, ele não tá nem com o mesmo celular daqui 5 anos. Então, assim, é uma experiência ruim. Nesse caso, o ideal seria um aplicativo web.
né? Mas assim, voltando aqui para esse exemplo. O restaurante, a melhor experiência para ele seria um web app, né? E o web app, pelo fato de não passar por esses processos de aprovação de loja, pelo fato de não ter duas plataformas diferentes, iOS, Android, para você prestar atenção, a web ela é muito mais barata de desenvolver. Isso que eu já estou levando em consideração, que a gente, quando for construir o aplicativo mobile, a gente vai construir o aplicativo híbrido, que é um aplicativo onde você tem uma base de código única, né? E as linguagens mais conhecidas hoje em dia, os frameworks de linguagem, na verdade, mais conhecidos hoje em dia, para desenvolvimento de aplicativos híbridos, é o React Native e o Flutter. Eu não estou nem levando em consideração como que era antigamente, porque antigamente você tinha que desenvolver. Na verdade, você pode fazer isso hoje em dia ainda. Existem algumas poucas empresas que acabam decidindo por esse caminho, mas que é desenvolver um aplicativo específico para iOS, um aplicativo específico para Android. Aí a gente está falando de duplicar o custo. No caso de um aplicativo mobile, eu diria que comparado a um aplicativo web, hoje em dia, se você fizer nessas tecnologias onde você tem uma base de código única, igual eu estou falando, seja em React Native ou seja em Flutter, a gente está falando de talvez de 30% mais caro do que um aplicativo web. Mas ainda assim, voltando aqui para o restaurante, né? Então a gente vai fazer um web app para esse restaurante. E é um web app para ele receber o pedido, para ele gerenciar o cardápio e talvez para ele ter ali informações financeiras, informações de, vou chamar de um dashboard financeiro. Tá bom, beleza. Então essas são as decisões para o aplicativo do restaurante. Vamos falar agora dos aplicativos mobile do consumidor, né? Então, beleza. Primeira tomada de decisão. Vamos fazer um web app para o consumidor? Não. Os consumidores, normalmente, o que está acontecendo? O cara está lá no metrô, voltando do trabalho, ele recebe uma notificação do iFood falando, tem um cupom de desconto para você. O cara, sei lá, o cara tá ali conversando com a esposa no carro, amor, o que a gente vai comer hoje? Aí ele já abre o celular. Se é um aplicativo web, você dificulta ele tomar essa decisão. Então, assim, nesse caso, para mim, é muito nítido que o ideal é você ter um app mobile, né? E, de novo, quando eu falo app mobile, eu estou falando de um aplicativo híbrido, React Native ou Flutter. Mas eu vou colocar aqui React Native, tá? Por quê? Para você não ter que desenvolver, já que a gente está falando de ter o melhor custo-benefício, para você não ter que manter duas bases de código. Então, teremos um aplicativo mobile de React Native. O que a gente vai ter nesse aplicativo? O que é o mínimo que você precisa ter? Você vai ter ali uma home com categorias de restaurante. Você vai ter os restaurantes. Você vai ter cardápio. Você vai ter... E aí é uma tomada de decisão que você tem que tomar, né? Quando a gente está falando de budget e de MVP, você precisa tomar uma decisão. Eu vou ter pagamento no meu aplicativo? É uma decisão que você tem que tomar. Às vezes, para um MVP, dependendo do que você quer fazer, não precisa. Você pode colocar lá que o pagamento é só na entrega. Por que você tomaria essa decisão? Você pode pensar, mas o aplicativo fica muito pior. Porque você acaba barateando. Dependendo do tipo de tese que você está tentando validar, isso não é importante. Caso isso seja importante para o tipo de tese que você está querendo validar, aí a gente já começa a ter que falar de API de pagamento. O que é uma API de pagamento? Bom, primeiro de tudo, eu vou resumir o que é uma API. A API é uma forma de você se comunicar e utilizar um serviço de um terceiro. Hoje em dia, digamos que você fosse processar os pagamentos no cartão de crédito direto do seu aplicativo, esse seria um trabalho homérico, que você teria que construir uma instituição financeira, passar por um monte de processos de auditoria, de compliance, de 300 mil legislações. Isso acabaria inviabilizando um projeto de MVP com budget reduzido. Então, o que 99% das empresas fazem? Utilizam uma plataforma de terceiro, uma API de pagamento, ou você vai ver também as pessoas chamarem de gateway de pagamento, que é basicamente um terceiro que vai ser responsável por fazer toda a segurança do pagamento e processar o pagamento, então cadastro de cartão de crédito, gerar o QR Code do Pix, e você só vai integrar isso na sua aplicação. Isso faz com que tire um caminhão de responsabilidade
de segurança das suas costas e de custos também de desenvolvimento, porque o custo para desenvolver isso seria absurdamente grande, e você acaba tendo um produto mais enxuto. Então, quando a gente fala de APIs de pagamento, como que elas costumam cobrar? Normalmente, eles vão te cobrar um FII por transação, fixo, normalmente, por exemplo, vou falar de 80 centavos, e uma porcentagem em cima da transação. Digamos que seja ali, isso é uma prática de mercado entre 3,5% e 4%. Então são custos que você tem que levar em consideração para o teu negócio. Outra coisa que também precisa ser levada em consideração para um produto desse estilo MSP, né, que conecta duas pontas diferentes. Normalmente você precisa de uma coisa que se chama split de pagamento. E o que é o split de pagamento? Pensa assim, o cara vai fazer um pedido de R$100. Então ele te pagou R$100 e normalmente, como que funciona esse tipo de coisa? Sei lá, 75 vai para o restaurante e 25 vai para a plataforma. Então essa modalidade onde o cliente ele paga um valor único, digamos que seja de R$100, e vai uma parte para o prestador de serviços, no caso o restaurante, uma parte para a plataforma que está fazendo essa intermediação, no caso o seu aplicativo, esse modelo se chama split de pagamento. E ele tem algumas questões que você precisa levar em consideração. A primeira coisa que eu levaria em consideração é mais caro de desenvolver do que uma integração normal de pagamento. Uma integração normal de pagamento já não é algo tão trivial de se desenvolver. Qualquer integração com plataformas de terceiro vai encarecer o teu projeto. E nesse caso em específico, o fato de você precisar de split de pagamento faz com que isso sozinho, toda essa parte de pagamento, vai ser 30%, 40% do custo do seu projeto. Ou seja, a gente está falando de um projeto que, digamos que custe R$100 mil, ele custaria 60 se ele não tivesse todo esse aparato de pagamento. Por isso que eu falo que você no MVP você vai precisar tomar essas decisões. Se você vai precisar dessas coisas, porque às vezes os clientes acabam achando, é facinho, é um amigo meu, a IA falou, porque hoje em dia tudo é IA, né? Então a IA falou para mim que é fácil de fazer. E na prática a gente sabe que na vida real a IA, ela não tá ali, não é ela que vai tocar o teu negócio, não é ela que vai desembolsar dinheiro. Então assim, é claro, você pode usar de base para algumas tomadas de decisões, mas a verdade acaba sendo um pouquinho diferente disso. Então assim, é algo caro de desenvolver. Split de pagamento. Pega o dinheiro que o cliente pagou, uma parte vai para um lado, uma parte vai para o outro. Uma parte vai para a plataforma, uma parte vai para o restaurante. Isso é split de pagamento. E outra coisa também em relação da split de pagamento, que você poderia pensar em, não, eu vou receber o dinheiro, então eu recebo R$100, e aí eu mesmo vou lá, para baratear, né? Eu mesmo vou lá e transfiro esse dinheiro pro restaurante. Mas aí a gente entra numa questão que não é a minha especialidade, mas que nem eu falei, a gente está trabalhando com isso há tanto tempo que a gente já lidou bastante com esse tipo de situação, que é uma questão tributária. Então, assim, se entrou R$100 na conta da sua empresa, você vai ter que emitir uma nota fiscal e pagar imposto em cima de R$100. Se você faz um split de pagamento, R$75 vai direto para o restaurante, R$25 cai na conta da sua empresa. Então você vai emitir nota fiscal em cima desses R$25. Acaba dando uma diferença gritante no final. Então, assim, é muito importante numa situação dessa que seja implementado o split de pagamento de maneira correta. E também que você, desde o início, já leve em consideração os custos de impostos referente à emissão de nota fiscal, porque isso é algo que você vai querer. Se você quer que a tua empresa cresça, um dia receber investimento, investidor nenhum vai investir numa empresa que não emite nota fiscal. Então, beleza. Vamos tomar a decisão do nosso produto hipotético, que nós não vamos ter aplicativo de motoboy, que nós não vamos ter API de pagamento, que nós vamos ter um aplicativo web app para o restaurante, que nós vamos ter também um aplicativo mobile para o cliente final. Você pode pensar que esses são os únicos produtos que você vai precisar, mas na prática você vai precisar de mais um produto que às vezes as pessoas não pensam e as software houses acabam nem cotando para deixar o cara descobrir no futuro. Você vai precisar de um painel administrativo. E vamos para aquelas tomadas de decisão. Primeiro, o painel administrativo ele vai ser usado por você e pela sua equipe. Não é usado pelo restaurante, não é usado pelo motoboy, não é usado pelo cliente. De novo, naquele modelo de pensamento onde cada usuário vai ter o seu aplicativo específico feito com a melhor experiência para ele. Então vamos lá. De novo, isso aqui vai ser um aplicativo mobile ou isso aqui vai ser um aplicativo web?
Cara, você vai estar o dia inteiro ali prestando suporte numa telinha de celular? Não, a gente vai usar um aplicativo web, porque ele é melhor e porque ele é mais barato de desenvolver. Ah, eu quero um dashboard com gráficos em 3D? Cara, de novo, você pode, mas a gente precisa baratear. O que você vai ver aqui? Usuários cadastrados. Por quê? Você vai precisar no dia a dia prestar suporte, às vezes trocar a senha de um usuário, excluir um usuário. Pedidos de suporte. Você vai precisar de algum lugar para você ver os pedidos de suporte. Problemas vão acontecer. Você vai ter que ter um lugar para ver os restaurantes cadastrados. Oh meu Deus, tá difícil de digitar. Restaurantes cadastrados. Os pedidos dos restaurantes. Enfim, você vai precisar de um painel administrativo para gerenciar o dia a dia da tua empresa. E, de novo, vamos pensar sempre em colocar o mínimo possível para baratear o processo. Então, vamos lá agora. Vamos falar da parte mais técnica. O objetivo, esse vídeo ele não é para programadores, né? Mas vamos falar um pouquinho da parte mais técnica, pincelando de maneira rápida. O restaurante, o que a gente vai fazer? Por ser um aplicativo web, isso aqui provavelmente vai ser feito num framework de JavaScript, por exemplo, React, que é extremamente usado no mercado, ou Vue, que é extremamente utilizado também. Vamos falar aqui do aplicativo do consumidor. A gente vai ter um aplicativo mobile e ele vai ser feito em, digamos que, eu vou colocar React Native, que hoje eu acredito que é o mais utilizado no mercado e é o que a minha empresa utiliza também. Você vai ter um painel administrativo. Nesse painel administrativo a gente vai fazer ele em web e muito provavelmente ele também vai ser feito em React ou Vue, ou às vezes ele é feito até dentro do próximo produto que eu gostaria de trazer, que você vai ter que desenvolver, que é, a gente precisa de um cérebro para lidar com tudo isso aqui, certo? Então, a gente tem o painel administrativo, a gente tem o painel do restaurante, a gente tem o consumidor, aplicativo mobile, e a gente vai precisar de um carinha que chama API. A API ela é um produto por si só que ela vai ter que ser desenvolvido. Você vai ver algumas pessoas também chamando isso aqui de back-end, que basicamente é toda a lógica por trás do teu projeto vai estar aqui. Então a maior parte do código está aqui, tá? Esse back-end ele é ligado normalmente, ele é ligado a um banco de dados. Então você vai ter o aplicativo do restaurante consultando essa API para mostrar as informações. Você vai ter o aplicativo do consumidor consultando o API para buscar essas informações. Você vai ter o painel administrativo consultando a API para buscar essas informações e essas informações vão estar aonde? Elas vão estar num banco de dados, tá? Quais são as tecnologias que são utilizadas para você construir essas APIs? A API, normalmente, ela é uma linguagem de back-end. Quais são as mais comuns? Eu vou usar, por exemplo, uma que a gente gosta muito, que é o PHP através do framework Laravel, que é muito bom para você construir APIs de MVPs, é mais rápido, é bem confiável, já tem muita coisa do processo de segurança que ela já toma conta para você e faz com que você construa algo escalável e robusto de maneira rápida. Para um MVP é excelente, mas você vai ver também muitas startups usando o Node.js, que é excelente. E aí, claro, vão ter outras linguagens que outras software houses vão utilizar. Muitas empresas que estão acostumadas a trabalhar mais com Microsoft acabam usando o .NET, que é uma outra linguagem de programação. Enfim, são essas linguagens de programação mais voltadas para o back-end, tá? E o back-end ele vai conversar, igual eu falei, com banco de dados. Agora aqui, pensando em banco de dados, muito provavelmente você vai tomar decisões entre, por exemplo, você tem MySQL, você tem Postgres, você tem MongoDB e outros tipos de banco de dados que são conhecidos aí pela galera técnica de NoSQL. E aí assim, cara, quando a gente fala de quais linguagens, eu vou fazer em React, eu vou fazer em Vue, eu vou fazer em React Native ou por exemplo, Flutter. A gente tem que pensar em baratear, a gente tem que pensar no que traz performance, mas também tem que ser algo escalável. Então, assim, tentando trazer tudo isso, eu utilizaria, por exemplo, de banco de dados, alguma coisa que fosse na casa do MySQL, Postgres. Eu provavelmente utilizaria num projeto desse
algo que é fácil de desenvolver e escalável. No meu caso, eu particularmente gosto muito de MySQL e Postgres. Então, nesse caso, eu iria de Postgres, tá? Que é o banco de dados relacional, é muito mais fácil, e isso é uma coisa muito importante também, a gente tem que tomar decisões que amanhã ou depois, se você vai ter uma equipe técnica, você vai precisar trocar de empresa que está desenvolvendo, ou você quer construir uma equipe interna sua, você precisa de tecnologias que são fáceis de você contratar gente. Cara, bancos de dados relacionais, que é o caso de MySQL, é muito fácil de você conseguir no mercado. Um Postgres é uma boa. Eu iria, por exemplo, de PHP ou Node.js, no caso aqui da API. Eu vou até tirar as outras opções. Claro que existem dezenas de outras opções, como Golang, etc., outras linguagens que são usadas no mercado. Mas eu iria numa dessas duas que são baratas de desenvolver, são confiáveis e tem bastantes desenvolvedores. Eu iria, que nem eu falei, React Native tem mais pessoas usando e, consequentemente, eu iria de React para os aplicativos web. Por quê? O cara que desenvolve React, ele também desenvolve React Native. Eu tomaria essas decisões aqui, em termos de stack. Eu espero que tenha ficado clara essa parte de stack, pode ter ficado um pouco mais confusa. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado só sobre decisão de stack, se for possível, tá? E aí tudo isso vai estar hospedado no cloud. Quais são as opções? Google Cloud, AWS, DigitalOcean, etc. Tá? Aqui na Firstshell, isso é uma decisão de gosto também. A gente opta normalmente por trabalhar com a AWS. Ela não é a mais barata, pelo contrário, tem bastante soluções mais baratas, mas ela é extremamente confiável e é a mais utilizada no mercado de maneira geral. Não quero fazer propaganda para a Amazon, acho que o Jeff Bezos já tem dinheiro suficiente, mas, cara, aqui a gente acaba optando pela AWS quando a gente tem essa autonomia nos projetos. Certo, mas agora vamos falar sobre o motivo que você clicou nesse vídeo, que é para falar sobre custo. Quanto que custa desenvolver isso? Primeiro assim, você tem vários tipos de empresas e profissionais que podem desenvolver isso tudo para você. Você tem ali o que a gente gosta de brincar aqui internamente, que é o sobrinho, que é, eu conheço um amigo, eu tenho, às vezes é literalmente o sobrinho, que manja de desenvolvimento, e aí ele falou que ele faz para mim baratinho. Cara, esse cara é furado. Provavelmente ele vai fazer algo muito barato para você, ele vai te cobrar 5 mil reais para fazer isso aqui. Só que a verdade é, ele vai subestimar o trabalho. Isso aqui é uma empresa, então você tem empresas multimilionárias, às vezes, que está na casa do bilhão, né? Unicórnios, que fazem só isso e você vai querer disputar isso com ali o conhecimento do teu sobrinho ali por 3 mil reais. Cara, você não vai bater de frente com nenhuma empresa que presta, né? E por outro lado, você tem aí empresas gigantescas sei lá, uma TOTUS da vida, né, empresas listadas em bolsa de software. Obviamente que esse tipo de empresa também não é para você. O que eu acho que você tem que buscar? Você tem que buscar uma empresa que seja focada no desenvolvimento para startups. Por quê? E aqui é o momento onde indiretamente, eu vou acabar vendendo meu peixe. Porque assim, cara, o mundo de startups, ele é muito diferente. Primeiro, ele tem uma linguagem específica. Quando a gente fala sobre, por exemplo, do universo de investimentos, ou quando você vai falar de marketing, você vai falar de CAC, você vai falar de LTV, você vai falar de vários assuntos que eles são específicos desse mundo de startups. Então, assim, escolha uma empresa que seja focada em startups. Uma empresa que é focada em startup, que já tem um track record, ou seja, que já fez coisas grandes, que você consegue comprovar que ela de fato sabe fazer o que ela está falando, que ela sabe fazer, é o caminho que você, na minha opinião, deveria seguir. E claro, eu vou de novo vender o meu peixe. Eu sou sócio da Firstshell, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos mobile, focada em MVP de startups. A gente tem empresas já grandes, por exemplo, o Diag é um case aqui onde a gente já está com dezenas de milhares de médicos cadastrados. PCApp hoje em dia é o nosso maior produto. A gente tem mais de 3 mil psicólogos, mais de 60 mil pacientes nessa plataforma de psicologia. A gente desenvolveu o AutoDay, que é uma plataforma de seguro intermitente. Teve um M&A ali com o Sem Parar. Então, assim, a gente tem um track record. Então, se você não vai contratar uma empresa, busque uma empresa que tenha um track record, ou seja, que tenha um portfólio de produtos de sucesso, que já tenha trabalhado com produtos de sucesso, que já tenha lidado com pessoas
iguais a você, né, que estão começando do zero às vezes, ou que têm uma empresa em algum outro ramo mais tradicional e agora está empreendendo. Escolha uma empresa desse tipo, tá? Eu vou deixar o link da minha empresa aqui embaixo, firstshop.com, tá? E você pode entrar lá, conhecer um pouquinho mais, tá? Mas quanto que custaria numa empresa semelhante à minha? Não precisa ser a minha, um projeto igual esse aqui. A gente está falando de um custo que, se você enxugar bem, em torno de 60 mil reais. Ah, não, vou precisar de algumas coisinhas a mais. A 120 mil reais. Tá? Eu acho que giraria em torno disso. Claro, tem como desenvolver com menos, tem como desenvolver com mais. Por exemplo, vamos fazer tudo web. Ou não, cara, eu vou precisar de aplicativos nativos e vai ter muito mais funcionalidades. Cara, isso aqui pode chegar a um projeto de 500 mil reais. É só você ter criatividade para ficar enfiando coisa nele, que ele vai, obviamente, encarecendo, né? E também existem outros tipos de decisões que podem ser tomadas. A gente acabou nem abordando nesse vídeo o PWA, que é o Progressive Web App, que hoje em dia é uma forma de você fazer um aplicativo o web, que ele parece um aplicativo mobile, inclusive você consegue meio que, entre aspas gigantescas, instalar no seu celular, mas sem passar pelo processo de aprovação de loja. Algumas empresas têm utilizado esse modelo. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa um comentário aí que eu posso fazer um vídeo falando só sobre o que é um PWA. Bom, esse vídeo está ficando até um pouco mais longo do que eu imaginei que ele ficaria. Eu espero que você tenha curtido. Isso aqui foi um teste. Se você gostou, se o vídeo ficou legal, se agregou valor, peço que você deixe um like, deixe um comentário aí. Eu tentei fazer algo um pouco mais improvisado, de maneira um pouco mais descontraída, porque essa é a minha forma de me comunicar. Eu peço perdão se ficou um pouco bagunçado o assunto, mas enfim, se sinta à vontade de comentar, de fazer alguma pergunta ou de entrar em contato com a minha empresa. Às vezes você quer uma consultoria, cara, a gente não vai cobrar nada para conversar com você. Às vezes a gente vai fazendo um brainstorm e a gente chega ali numa ideia diferente, a gente consegue te ajudar. Então, espero que você tenha curtido. De novo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí e até a próxima.